Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal e a guerra continua trazendo notícias estranhas. Vamos dar uma olhadinha no que o Marco Rubio, no que o resto da turma tá falando. Onde é que tá? Aqui, esse é o Marco Rubio, tá? Secretário dos Estados Unidos, se eu não me engano. Vamos ouvir o que ele falar, depois a gente comenta exatamente o que tá acontecendo. Marco Rubio. That's in Iran despite years of sanction. Imagine a year from now or a year and a half from now the capabilities they would have to inflict damage on us. It's an unacceptable risk, especially in the hands of a regime that's run by radical clerics. The Ayatollah was a radical cleric. That entire regime is led by radical clerics who don't make geopolitical decisions. They make decisions on the basis of theology, their view of theology, which is an apocalyptic one. That has to be taken very seriously as well. So that was the purpose for what this operation is all about. That's what it's focused on. As the president said earlier today, it is on or ahead of schedule. Bom, vocês viram assim, né? Ele tá falando que o regime do Ayatollah lá do Irã tá baseado em revelações apocalípticas bíblicas. Só que daí me chamou atenção isso aí, eu fui atrás e eu achei esse outro aqui. Tá em inglês aqui, né? US troops were told Iran war is for Armageddon, Return of Jesus. Tropas americanas falaram pra eles, né, que a guerra contra o Irã é uma guerra do Armagedon, do retorno de Jesus. Aí tem a tradução aqui em inglês, eu fiz a tradução ligeirinho, ó. Tá aqui. Vamos ler a tradução porque é disso pra bizarro. Ó, tropas americanas foram informadas de que a guerra com o Irã é para o Armagedon, o retorno de Jesus. Daí aqui o Jonathan Laser, que é o jornalista, né? Tropas americanas foram informadas de que a guerra com o Irã é para o Armagedon, o retorno de Jesus. Um grupo de defesa relata que comandantes transmitiram mensagens semelhantes em mais de 30 instalações, em todas as forças armadas, em todos os ramos das forças armadas. Um comandante de unidade de combate disse a sargentos em uma reunião na segunda-feira, ontem, que a guerra com o Irã faz parte do plano de Deus e que o presidente Donald Trump foi ungido por Jesus para acender o sinal no Irã, para causar o Armagedon e marcar seu retorno à terra, de acordo com uma denúncia de um sargento. Esse aqui é traduzido por inteligência artificial, né? Então, o sargento escreveu ao MRFF que seu comandante nos incentivou a dizer às nossas tropas que isso era tudo parte do plano divino, de Deus, e citou especificamente inúmeras passagens do livro do Apocalipse, referente ao Armagedon e ao iminente retorno de Jesus Cristo. Essas ligações têm uma coisa em comum. Nossos clientes do MRF, militares que buscam a ajuda do MRFF, eu não sei o que é, relatam a euforia desenfreada de seus comandantes de cadeias de comando quando a forma com essa nova guerra bíblica sancionada. Calma aí, gente. É claramente o sinal inegável da aproximação expedida do fim dos tempos fundamentalistas cristãos, conforme descrito vividamente no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Tá nisso agora. Muitos de seus comandantes estão particularmente satisfeitos com o quão gráfica será a batalha, enfatizando o quão sangrenta tudo isso precisa se tornar para cumprir e estar em 100% de acordo com a escatologia fundamentalista cristã do fim do mundo. Um lado está falando que a guerra é religiosa, o outro está falando que a guerra também é religiosa. A gente tem aqui esse site aqui, que eu peguei. Why some see an Asian biblical enemy in Iran? Why someone see an Asian biblical enemy? Porque alguns veem um inimigo antigo e bíblico no Irã, né? Daqui tá falando que os rabinos, né? Porque a gente tem essa outra notícia aqui, ó. Timing of U.S.-Israel attack on Iran bears symbolic meaning on Judaism and Natan reference and holiday of Purim. Que eu também traduzi. Tá aqui o link, se vocês quiserem. Eu acho que vou colocar o link delas. Vai estar em inglês, não. Você tem que traduzir lá. Vou traduzir aqui, ó. A coincidência do ataque Estados Unidos-Israel ao Irã tem um significado simbólico no judaísmo. Então, a gente falou do cristão, do judaísmo.
o Marco Rubio falando que os outros também estavam vendo isso. Cara, março 2026, que ano. Com o Netanyahu fazendo referências ao feriado de Purim. Aí, mais ou menos 2 minutos de leitura, que é da Tall Shelf, da CNN, tá? Isso aqui é da CNN. Vamos lá. A coincidência do ataque Estados Unidos, Israel e Irã tem um significado simbólico no judaísmo, já que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez referência ao feriado de Purim em sua primeira declaração. Há 2.500 anos, na antiga Pérsia, um tirano se levantou contra nós com o mesmo objetivo, destruir completamente o nosso povo, disse Natan, sobre a história que se passa no que hoje é o Irã. Hoje também, em Purim, a sorte caiu e no final esse regime maligno também cairá. Netanyahu frequentemente faz referências a eventos ou símbolos religiosos em suas declarações, antes do feriado judaico. Os fiéis leem uma passagem específica do Antigo Testamento conhecida do Antigo Testamento, conhecida como Zácar, a passagem do livro de Deuteronômio. Cara, eu não sou muito religioso, assim, eu não entendo muito, eu sei o básico. Eu estudei em escola católica. Ordena aos antigos israelitas que se lembrem de um ataque não provocado da nação Amaleque, localizada no atual Sinai e sul de Israel. No Monte Sinai, né? No sul, é a tradução de internet, né? E que apeguem a memória de Amaleque. Eu nem sei quem é Amaleque. Assim que os israelitas se estabeleceram em sua terra. A passagem é lida publicamente antes do Purim para cumprir o que os judeus consideram o Matzvah, ou mandamento de lembrar de Amaleque como um inimigo, arquiteto de Israel. Amaleque é frequentemente mencionado como um inimigo histórico do povo judeu, e Natan o invocou logo após o ataque de 7 de setembro de 2023. Ou seja, cara, isso aqui é guerra de 2.500 anos atrás que os caras estão trazendo para o mundo moderno, né? Daí a gente tem aqui Marco Rubio e outros. Eu peguei esses dois jornalistas aqui, ó, The Breaking Point, é bem legal o jornal deles, e eles também leram essa matéria e ficaram, como assim? Vamos ouvir um pouquinho eles falar. If you combine this with the fact that the date was already pre-planned some year, like months ago, well, I mean, you think American war planners picked the date to coincide with the book of Deuteronomy and Amalek? I mean, this is insanity. This also combines the Mike Huckabee. We talk about the theocracy of Iran posing such a risk and making them so irrational. And then this is literally the justification that is given for the launch of this war. I mean, that's insane. That is insane. How can we even... Trying to explain this to normal people is going to be one of the more difficult projects of this war. Bom, tá aí, como é que tu vai explicar esse tipo de coisa, esse tipo de guerra para as pessoas normais, que nem o cara de óculos falou ali. Bom, pessoal, como eu já falei ontem, né? Ontem a gente focou mais no sistema bancário, todas as guerras são de bancos. Essa aqui agora a gente tá vendo que o pessoal tá colocando como uma guerra religiosa. Então, assim, guerra é complicado de falar, porque tu vai tentar falar alguma coisa, o pessoal distorce, te tira, te leva para um lado ou te leva para o outro e... Cara, guerra é só merda, né? Bom, como eu já falei várias vezes, isso aqui é um hobby, então não me incomoda. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta ali o que tu acha disso aí. Tem a ver mesmo? O pessoal tá tirando de contexto as afirmações, essas notícias aí de guerra santa ou de guerra de bancos. O que será que é? Não sei, cara. Só sei que o pessoal tá se matando lá e isso não é legal.